Qin Shi Huang vs Hades, rei contra rei, foi uma das batalhas mais marcantes e emblemáticas do Ragnarok, a batalha de deuses contra humanos. E especialmente pela conexão entre esses dois lutadores, que apesar de não se conhecerem previamente na luta, obtiveram um grande respeito um pelo outro. Mais do que só uma boa luta e um bom combate, o Round 7 do Ragnarok buscou elementos que haviam sido explorados anteriormente com o Poseidon no Round 3, e que seriam explorados novamente com o Leônidas lá no Round 9. O que é ser um rei? Essa é a pergunta que ronda esse combate e também move as ações não só do Qin, como também do Hades, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje aqui do canal. Vamos discutir, aprender e aprofundar um pouco mais sobre o que é ser um rei em Shumatsu no Valkyrie aqui no canal do Shikstein. Se já curtiu essa dinâmica que aprofunda e explora mais dos personagens de Shumatsu, esse vídeo é pra você, pois hoje eu vou explicar por que Shumatsu fez de Qin Shi Huang o rei dos reis, e por que o Qin iria vencer, e isso estava comprovado logo no começo de sua análise com Hades, e não vai envolver mercado chinês, tá? E sim uma análise criteriosa da ideologia que conecta Qin, Hades, Poseidon e até mesmo o Leônidas. Então se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece de dar o like e compartilhar com os amigos para se inscreverem, além de você próprio se inscrever se ainda não tiver inscrito. Um passarinho me contou que mais de 57% de vocês assistem os vídeos e não estão inscritos, então pô, se inscreve aí para ajudar o canal a bater a nova meta de 8.000 inscritos até o final do ano. Seria incrível se a gente conseguisse bater essa marca, então eu conto com você para isso, beleza? Agora continuando com o foco do vídeo, vou mostrar para você como que o Qin iria vencer o Round 7 de maneira confirmada, analisando a narrativa. Mas para entender isso, temos que voltar lá no começo do combate. Durante o capítulo 56, Qin tem aquela épica cena onde ele lança o Hades para longe e diz que só pode existir um rei nesse mundo e esse rei é ele, né? No qual o Hades pergunta no capítulo seguinte, o capítulo 57, o que para o Qin é ser um rei. E as respostas do Qin são: um rei é alguém que nunca duvida de si, um rei é alguém que nunca hesita, um rei é alguém que nunca depende, um rei é aquele que sempre protege o seu povo na linha de frente. Essas são as 4 características principais de ser um rei e que podemos ver no personagem do Qin. Primeira das 4 características, nunca duvidar de si. O Qin evidentemente é um personagem que nunca duvidou de si, sempre tendo confiança em sua vitória, mesmo quando ninguém mais tinha. Mesmo quando todas as chances estavam a favor do Hades no combate, o Qin sempre se manteve confiante de sua vitória. O Qin nunca hesitou, mesmo frente ao devastador golpe da Ikoreos, onde sua estratégia final requeria uma precisão incrivelmente absurda. O Qin não hesitou em fazer o que deveria ser feito mesmo nesse momento crítico. Qin nunca dependeu. Essa já é uma mais na nuance, que muitos poderiam argumentar que o Qin sim dependeu de sua Valkyria Alvityr para vencer o Hades. Mas aqui o depender é ter necessidade de ajuda, coisa que o Qin e outros reis aqui que eu comentarei mais à frente não têm. Eles são indivíduos plenos por si só, eles não dependem dos outros. E por fim, o Qin sempre liderou seu povo de frente, tanto literalmente, né, nas guerras, como também ao estar na frente do seu povo no Ragnarok, lutando por eles na linha de frente, né, que seria o torneio do Ragnarok ali, né? Mas o Qin não é o único rei de Shumatsu. Assim como o Qin demonstrou de maneira direta o que é ser um rei por meio de ações, a mesma coisa aconteceu com o Hades. Mas diferente do Qin que mostrou na batalha, o Hades mostrou toda essa ideologia de rei, né, e essas ações que combinam com a ideologia do Qin no flashback dele na Gigantomaquia. Quando seus subordinados dizem ao Hades que os titãs fugiram do Tártaro e ameaçavam atacar o Valhalla, o mangá nos dá uma boa explicação de por que, né, esse ataque era tão perigoso para os deuses. Basicamente, de um lado, eles estariam enfrentando a raça mais poderosa dos deuses, mais uma deusa primordial, que era Gaia, e os gigantes, e do outro lado, nesse outro front, né, eles estariam enfrentando o exército de antigos inimigos deles, os titãs, que também eram poderosíssimos, formando assim um ataque em pinça que poderia destruir os céus por inteiro. Mas mesmo frente a tamanha ameaça e sabendo dos avanços dos titãs, o Hades nunca duvidou de si mesmo, sabendo que estaria em menor número, e ele não hesitou. Ao ver isso, ele instantaneamente foi ao Helheim para impedi-los. Além disso, indo sozinho, o Hades também cumpre a terceira regra, sendo alguém que plenamente não depende dos outros, salvando os céus inteiros basicamente sozinho contra centenas de titãs. E claro, é pelo ato de ter feito isso que o Hades protegeu o seu povo, né, que é a suposta 4ª obrigação do Qin de o que é ser um rei, que foi no caso do Hades, ele proteger o Valhalla inteiro, sendo que todo o céu é meio que o povo do Hades, sendo o irmão mais novo dele, né, como o Ares chega a comentar. Então na prática é meio que proteger vários dos seus irmãos mais novos sem depender de ninguém, sem hesitar, o que faz com que o Hades seja também um rei, assim como o Qin.
Mas um detalhe interessante é que, enquanto Kim se vê como o maior rei e tem o objetivo justamente de se consagrar como o maior dos reis pela promessa dele com a Chunyan, o Hades vê essa discussão de forma diferente. Para ele, o maior rei é o Poseidon, o deus dos mares. Discutível se isso não é a síndrome do irmão mais velho do Hades falando aqui, mas a verdade é que o Poseidon é outro personagem que se qualifica nos aspectos de rei, sendo ele o rei dos mares e também um personagem bastante certeiro. Seguindo novamente as 4 condições de rei do Kim estabelecidas no capítulo 57, o Poseidon também é alguém extremamente orgulhoso e confiante de si, sendo alguém que não duvida dele mesmo e também não hesita. Particularidades essas que não são necessariamente mostradas no mangá, mas que ficam evidentes durante todas as suas ações, não só no round 3, como também no flashback do próprio Hades. Um rei também nunca depende, coisa que é o cerne da ideologia do Poseidon de ser um deus, né? Um deus para Poseidon é alguém que não depende de ninguém, que não precisa de aliados, que não precisa de traições, ou seja, esse personagem, né, esse deus perfeito na visão do Poseidon, ele é alguém uno, a sua existência termina em si mesmo, ele não tem a necessidade de outra pessoa fazer algo para ele, seja ajudando ele, seja traindo ele. Um detalhe muito interessante é que enquanto Poseidon representa para o Hades essa ideologia de rei, né, o Hades é quem representa para o Poseidon essa ideologia do que é ser um deus, né, então é meio que um caminho de via dupla, né, enquanto o Hades ele tem essa ideologia de rei compartilhada com o Kim, vendo no Poseidon esse ideal de rei, né, o Poseidon meio que, pelo menos aparentemente, fica bastante implicado no mangá, vê o Hades como essa figura, né, de deus perfeito, se baseando bastante nas ações do Hades ali, para se tornar um deus perfeito, né, não necessariamente a ideologia dele surgiu do Hades, creio que não, porque ele já era bem assim desde pequeno, né, mas o Hades foi alguém que se encaixou muito bem, né, nessa ideologia dele, e por isso que o Poseidon tem um grande respeito pelo seu irmão mais velho. A única coisa que o Poseidon falha aqui nesse sentido de ser um rei na visão ali, né, do ideário do Kim, é que ele não protege o seu povo. O Poseidon é um dos personagens mais extremamente individualistas e antipáticos de todo o mangá, chegando a recusar até mesmo a torcida dos deuses na luta dele com o Sasaki, enquanto o Kim, por exemplo, é motivado pela própria torcida ali da humanidade e ouve a voz do seu povo apoiando naquela cena super bonita dele. Então aqui eu vou ter que discordar do Hades, né, tá aí a explicação de porque o Poseidon não é um rei maior do que o Kim, né, e nem porque ele é o maior rei, porque ele não segue a risca, né, esses 4 critérios, né, que o Kim estabelece. Mas calma que ainda tem um outro grande rei nesse mangá, que é o rei Leônidas, né, que veio depois do round 7, mas sendo ele um rei, acaba tendo bastante dessa filosofia também. O homem mais respeitado por suas costas, Leônidas é alguém que inspirou confiança nos outros de maneira natural. Mesmo não querendo liderar, ele liderou. Mesmo sem juntar um exército, 300 soldados foram com ele para parar ali os persas, né? Assim como todos os citados, Leônidas nunca duvidou nem hesitou. Ao contrário, né, a sua filosofia é de lutar no momento em que a sua alma dizer que ele deve lutar. Então o Leônidas nunca hesitaria nesse sentido. Ao contrário, toda a ideologia do personagem dele é de não hesitar, né? Naturalmente, Leônidas nunca dependeu de ninguém propriamente dito, né? Ele estava indo para lutar sozinho contra todos os persas, diga-se de passagem. E ele também lutou e morreu justamente para defender o seu povo, que no contexto ali do flashback dele era Esparta e, bom, todo o ocidente também, por assim dizer. Você deve estar se perguntando o que o Leônidas tem que inviabiliza ele de ser o maior dos reis, né? Da mesma forma que o Poseidon foi inviabilizado ali quando a gente comentou. E sendo honesto, não é nada dos votos do Kim. Diferente do Poseidon, que é um personagem com evidentes falhas de caráter, né? Um personagem muito arrogante, né? Um personagem com uma ideologia ali meio duvidável, por assim dizer, né? O Leônidas é um personagem que tem poucos fatores disso. Ele basicamente transmite ali toda a ideia de ser um rei do Kim tão bem quanto o próprio Kim, sem ter muitas falhas de caráter ali, ou erros crassos duvidáveis que o leitor teria dele, né? Por isso, a única coisa que eu vejo que inviabiliza o Leônidas de ser o rei dos reis é a sua raiva razoavelmente não justificada pelo Apolo e a sua derrota para o mesmo deus. A raiva pelo motivo que um rei, na teoria, né, olhando pro rei dos reis que é o Qin Shi Huang, deveria ser empático, alguém que entende a dor e pesar dos outros. Então o Leônidas guarda rancor do Apolo por algo que ele não compreendia, que era a ordem de paz do Apolo. Isso não é algo que é muito rei da parte dele, faltou um pouquinho de empatia ali pro Leônidas, coisa que no final da luta dele ali com o Apolo, ele vai entender que de fato, né, ele tava meio errado sobre isso. Mas essa é só a minha interpretação do personagem dele. Uma coisa que eu acho que é mais lógica, né, em toda essa análise que a gente tá fazendo, é que o Leônidas não é o rei dos reis porque o Leônidas perdeu. Ou seja, ele falhou em proteger o seu povo. Apesar de ter mostrado para a plateia o que é ser Esparta, ainda assim o Leônidas não venceu. E por isso que Kim é o rei dos reis. E aqui eu chego na reta final dessa grande análise. Por que que o Hades estava fadado a perder, né? Que nem eu falei no começo do vídeo. É simples, um rei
nunca duvida, nunca se rende. Todas essas características Hades e Kim compartilham, mas o Hades não se via como o maior dos reis. Enquanto Kim tinha o objetivo de ser o maior de todos os reis, né, com a promessa para guiá-lo por esse objetivo, que é a promessa que ele fez para Xunyan quando ela morreu, o Hades não só não tinha essa promessa, como também via outra pessoa como o maior dos reis, que era o Poseidon. Então meu ponto aqui é que o Hades não é o maior dos reis, pois ele não tinha a ambição de ser o maior dos reis, e foi justamente aí que foi fadada a sua derrota. Ambos, Kim e Hades, tinham motivações incríveis e equivalentes nas suas promessas pelos seus entes queridos, mas somente o Kim lutava por um desejo, né, digamos, egoísta, pelo desejo de ser o maior de todos os reis, enquanto Hades não tinha essa ambição individualista. Ele era um personagem muito mais voltado para os seus irmãos, sendo um personagem mais de auto-sacrifício do que qualquer outra coisa, o que também é muito interessante. A gente vê que a própria habilidade dele com a Desmos, né, que tem tudo a ver com o sangue, né, é também algo de auto-sacrifício, né. Então olha como o personagem do Hades se comunica com a sua ideologia. E no final, a resposta é que o Kim é o maior de todos os reis, vencendo a batalha contra o Hades, justamente pela sequência final de que eu elaborei lá no começo, né, que é basicamente ele mostrando pro leitor toda a sua ideologia em ação, né, de ele nunca se render, nunca hesitar, estar à frente do seu povo, e foi assim que o Kim completou a sua promessa de ser o maior imperador. Agora eu quero saber de você, qual é a sua opinião desse paralelo de Kim e Hades, né, com o Poseidon ali também no meio, é claro. E eu tenho que agradecer a existência desse vídeo para o Imperador Celestial Martin Ude, ou Ultimate Dimensions, um dos membros de alto nível mais fiel do canal e que foi quem patrocinou esse vídeo aqui. Como muitos já estão sabendo, eu tô desativando o nível Imperador Celestial que o Martin e alguns outros membros também estão, pois eu não tô conseguindo entregar os vídeos de membros a tempo aqui no canal. Esse vídeo era para ter saído mês passado, por exemplo, para vocês verem o nível de atraso. Mas mesmo assim, meus queridos membros nunca reclamaram e sempre apoiaram o canal, tanto financeiramente quanto lá no chat exclusivo do Discord também, ou na comunidade aqui do canal. Por isso, use esses momentos finais desse vídeo aqui, não só para agradecer ao Martin Ude, que foi quem sugeriu esse grande vídeo aqui que eu gostei muito de fazer, como todos os membros também que apoiaram ou apoiam o canal regularmente, e deixar claro que, apesar de eu estar desligando o nível Imperador Celestial, ao menos por enquanto, né, eu ainda assim vou estar deixando os outros níveis caso você queira ajudar, né, o seu apoio será sempre muito bem-vindo. E com isso fechamos mais um vídeo aprofundando Record of Ragnarok, né? Agora comenta aí embaixo que tipo de temáticas mais profundas e desenvolvidas eu poderia trazer aqui no canal nessa playlist, que eu vou ler o seu comentário e pensar se eu faço um vídeo sobre isso, fechou? Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord, os nomes General de Guerra, João VRK, Vitor Emanuel, Dyke, Omni, Arthur Luiz, Alex Aidan, Kinchan, Ariel e Saif, Imperadores Celestiais Martin Ude, Nebula Mental e Samuel Quevedo, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.